Mas eu vou começar colocando uma questão que, aos olhos aqui do jornalista que vos fala, vai ficando aparentemente muito evidente, depois dessas duas etapas que nós passamos discutindo o assunto das OPMEs aqui no nosso encontro. Sem nunca deixar de tocar no aspecto do fundamental, o próprio professor Sam nos trouxe isso, que é a questão da melhoria do atendimento à saúde da população. Então, eu queria colocar a doutora Jaqueline e o doutor Leonardo inicialmente, depois ouvir o comentário do doutor Sam, a seguinte questão. Quase que, sem exceção, todos os nossos palestrantes, todo o rumo da prosa que a gente teve aqui ao longo dessa manhã, desse início de tarde, acabaram nos trazendo alguns consensos, né? Eu até anotei alguns aqui, jornalista tem mania de fazer isso, assimetria de informação, falta de transparência, ausência de profissionalismo, né? Essa expressão é minha, no que diz respeito à gestão dos hospitais, em relação a não conhecer os seus próprios custos, enfim, uma série de consensos que, aparentemente, a gente pode dar como absolutamente dentro daquilo que já está diagnosticado, sem nenhum trocadilho, como sendo problemas recorrentes para o setor, nesse aspecto em particular que tratamos hoje. Então, aí vem a pergunta, me perdoem me prolongar, mas aí vem a pergunta inicial aos senhores. O que é que falta para, como menciona a doutora Jaqueline, a gente adotar medidas práticas, já que a população não pode ficar sem o atendimento, já que é tanto problema até com relação ao desperdício, porque tanto dinheiro se perde? Qual é a chavinha que tem que virar? Qual é a ficha que tem que cair? Quem quer começar? Algumas questões, né? Acho que, primeiro, uma mudança de cultura. A gente tem uma cultura no Brasil, no setor saúde, de dar a qualidade como... A qualidade já é como já dada. Você vai procurar um médico, procura um hospital, você acredita que aquilo ali vai ter qualidade. A gente não tem uma cultura de avaliação de qualidade, de se abrir para avaliação de qualidade, se permitir ser avaliado e receber esse feedback para melhorar. Existe uma certa resistência no setor saúde como um todo a essas questões. A gente tem conseguido superar um pouco essa discussão, a agência vem também fazendo algumas discussões nesse sentido, mas a gente ainda encontra muita resistência para introduzir mecanismos de avaliação de qualidade, de pagamento que considere a questão da qualidade. Então, fazer essa mudança que eu falei do modelo de pagamento hoje, que é focado no volume de serviços, para um modelo, seja DRG ou algum outro modelo que valorize um pouco mais, premie um pouco mais quem tem maior qualidade. Então, isso é um primeiro aspecto que precisa ser modificado, né? Já passou da hora de nós, como gestores de saúde, ou profissionais de saúde, ou os serviços, entenderem que a avaliação de qualidade é necessária, que a transparência é um direito do usuário, do cidadão, em relação aos resultados que aquele serviço apresenta, que aquele hospital apresenta, e a gente vai ter que caminhar para isso, não tem jeito. Tem um outro aspecto, que é a complexidade mesmo de você organizar e divulgar essas informações através de sistemas de informações confiáveis. Esse é um desafio de todos os sistemas de saúde enfrentam ou enfrentaram. No que se refere à saúde suplementar, a gente tem feito isso, criamos um padrão de troca de informação na saúde suplementar, começamos a receber esses dados, conforme eu falei, mas a gente agora precisa avançar para conseguir utilizar esses dados e divulgar melhor esses dados. A gente ainda tem muito problema de qualidade da informação, e isso aí vem da própria estrutura dos serviços, prontuários ainda em papel. A gente não tem um registro eletrônico em saúde definido, então são aspectos que dificultam um pouquinho essa questão dos bancos de dados e da liberação e da redução da simetria de informação. Mas está ficando cada vez mais claro que é estratégico mudar para esse caminho da qualidade, investir nesse tipo de melhoria, em projetos de melhoria da qualidade dos serviços, e acho que essas resistências a gente vai conseguir ir vencendo ao longo do caminho, né? Bom, acho que a gente já abordou muito bem, né, o assunto. Se eu puder complementar pelo ponto de vista de conduta ética, né, da cadeia de valor de saúde, eu entendo que qualquer mudança que seja principiológica somente, ela acaba não funcionando, né? Então, sem dúvida, a gente precisa ter uma regulamentação, a gente precisa ter as regras do jogo definidas claramente, né? Disseminadas. Então, a gente vê ainda aqui no Brasil
poucas pessoas conhecem quais são as possíveis sanções que podem estar sujeitos no caso de qualquer conduta que não seja ética. E, depois disso, o enforcement, né, a aplicação, você garantir que essas normas sejam aplicadas de fato. Então, mais do ponto de vista da questão ética, não da questão estrutural e processual, como a Jaqueline comentou, né? I think the theme the whole morning was that the root cause of medical inflation in Brazil and in my country, in South Africa, is the cost of hospitalization. So as long as we have a fee-for-service payment methodology, there is no incentive for hospitals to run their businesses smarter and more cost efficiently. Because as soon as their costs escalate, they pass on those costs to the consumer being the patient. So I think there are a number of things that need to be done. We've addressed most of them. What we haven't addressed is how to incentivize the hospitals to run their businesses more efficiently. And no one says that hospitals shouldn't make a profit. I think that would be a wrong statement to make. Hospitals are a big investment and they're entitled to make a profit. But the public is entitled to see these hospitals running more cost effectively and reducing the waste within hospitals. And we've heard the terminology waste consistently throughout the morning, and a lot of that waste is in the hospital management systems. E mesmo durante a manhã, doutor Sam, nós ouvimos também a colocação da necessidade, acho que foi o Bruno quem falou isso, a necessidade de termos os hospitais como agentes indutores dessa mudança. Com relação a esse quadro que o senhor nos aponta, o senhor acha que seria possível e seria o melhor caminho? I don't think hospitals are going to trigger the change. I think at the moment the hospitals, certainly in Brazil, are price makers, and that paradigm needs to shift. The insurance companies that represent the public need to be the price makers, and that will incentivize the hospitals to start running their businesses more efficiently. Yes, some of the hospitals might close. Those of you who have studied the evolution of healthcare in America will see that during the 60s and 70s, there were a number of hospitals that closed due to inefficiencies, and that's the market forces that should prevail. But in the end, it should be in the best interest of the patients and to make the industry sustainable. The way Brazil is going at the moment, it is not sustainable. You're going to see a decline in membership over a period of time. We're going to have an actuarial death cliff, which occurs at a certain stage when the risk pool of members consists of only old people or aged people or people who have chronic diseases, and the young people withdraw out of the insurance system, and that will result in a collapse of the system and a collapse of the entire private healthcare system. Muito bem. Doutora Jaqueline, mais uma questão essa diretamente endereçada à senhora. Por que os dados da ANS não são divulgados como os dados do DataSUS? Esse seria o primeiro passo para a transparência, no entendimento aqui de quem formulou a questão. Bom, a maioria dos dados da ANS são divulgados no site da agência, né? Tem o ANS Tabnet já há muitos anos, aqueles dados todos que eu apresentei hoje, de números de operadoras, números de beneficiários, receitas de operadoras, despesa com contraprestação pecuniária, enfim, uma série de dados, que eu acredito até que o IES deve estar usando alguns para o IES Data, né? Então, esses dados estão todos divulgados e disponíveis no site da agência. Existem alguns dados que a gente está recebendo a partir de agora com o TIS, por exemplo, valor de procedimento, né? Se o procedimento foi glosado ou não, que a gente está começando a trabalhar esses dados. Esses dados passaram a ser de envio obrigatório para a agência a partir do ano passado. É um volume enorme de dados, porque cada operação que acontece no setor, né, seja de consulta, exame, enfim, dados relativos a todos esses procedimentos que são pagos no setor, eles passaram a ser enviados para a agência a partir do ano passado. A gente está numa fase de qualificação dessa informação e a ideia é divulgar.
como eu coloquei, a gente está fazendo um primeiro aplicativo para começar a divulgar um conjunto de dados, e a ideia ainda esse ano ou no ano que vem, colocar esse aplicativo no ar já com informações de custos de alguns procedimentos. Mas existe uma série de informações da agência disponível, inclusive já as apresentações prontas, vocês conseguem pegar no site da agência, com os gráficos, tudo. Doutor Leonardo, essa para o senhor. Com o arcabouço regulatório existente, casos de médicos que recebem propina para receitar um determinado produto poderiam ser enquadrados, poderiam ser interpretados como crime? Se sim, a quem caberia o papel de efetivamente enquadrar essa prática como criminosa? A Polícia Federal, por exemplo? Então, depende da lei que a gente está falando, né? Se a gente fala da lei norte-americana, que é uma lei penal, qualquer ato praticado por um médico, né, que seja ilegal, pode sim ser caracterizado como um crime, né? No Brasil, é o que acho que a Jaqueline comentou, né, que existe um projeto de lei para incluir qualquer ato praticado de forma indevida em um implante, na utilização indevida de algum desses materiais pelo médico, poder ser caracterizado como um crime, né? E, em se caracterizando como um crime no Brasil, se houver essa mudança na legislação, seria, sim, responsabilidade da Polícia Federal e Ministério Público também nas investigações, né? Tá bem. Dr. Sam, como a África do Sul administra e controla a qualidade dos medical devices? E como isso impacta na qualidade assistencial? E sobre os custos? Any device that enters the country is awarded a code, a NAPI code. In order to obtain a NAPI code, the manufacturer or the distributor needs to provide the board of NAPI, which is a technical committee consisting of doctors, nurses, scientists, economists, 2 portfolios. The one portfolio is to show the medical evidence that this product is efficient and is safe and is registered according to one of the international standards, be it the CE or EC or the FDA. And once that process is complete and the board of NAPI is comfortable that this product is safe, it then goes to a commercial committee that looks at the financial viability of using this product as compared to other products or other procedures. What we do have in South Africa is that insurance companies force hospitals to use the best quality product. Also, we have a very strict ethical rule in South Africa. So any doctor that would use a substandard product would find themselves in a disciplinary procedure, and normally, if found guilty, they would be barred from practicing their profession for a period of time, usually 1 year or greater. So there are quite severe penalties in South Africa, but there is no criminal case like you would have in the United States. Muito bem. Doutora Jaqueline, mais uma questão. Você mostrou que na cadeia de custos de um DMI, é essa a expressão? É. O produto propriamente dito é o que tem a menor parcela, imagino que seja o menor peso. Dentro dessa constatação, faz sentido falar em regulação de preço do produto? Para onde conduzir o foco da discussão? Então, essa foi a questão mais polêmica do grupo, né? Se deveria existir ou não uma regulação de preços. Alguns apontam vantagens, porque você divulgaria esse preço, isso poderia servir como parâmetro para as empresas que compram os produtos, e na discussão até dessas margens agregadas. Então, se você tem uma precificação, um preço teto, você vai ter como discutir todas aquelas margens agregadas, mas eu acho que isso é muito mais uma mudança no processo de compra. E aí, alguns exemplos que foram... Aí, minha opinião, né, não a opinião do grupo, eu acho que controle de preço, por si só, não vai funcionar. Isso é muito mais um processo de qualificação
aceleração dessa compra, outras estratégias, compra centralizada, compra por grupo, como algumas operadoras já vêm adotando, vai funcionar muito mais do que a definição de um preço-teto, enfim, que pode servir até para indexar mais, né? A gente tem que mexer, de fato, na cadeia e não na definição de um preço-teto. Mas isso saiu como recomendação do GT, fazer essa discussão no âmbito legislativo, se caberia a criação de uma comissão, seria uma ampliação das funções da comissão que existe hoje para a regulação de preços de medicamentos, para que essa comissão passe a fazer regulação de preços de OPME. E aí uma série de dificuldades, dada o curto tempo de vida das OPMEs, a diversidade de produtos é muito diferente de um medicamento que tem um fármaco ali, um genérico, digamos assim. Na prótese as diferenças são muito mais sutis, então seria um trabalho muito difícil fazer essa precificação, né? Muito bem, quero agradecer as presenças aqui nessa etapa dos nossos painelistas, doutora Jaqueline, doutor Leonardo, doutor Sema, agradecer a vocês todos e devolver a palavra ao nosso Fábio para fazer as nossas honras. Muito obrigado.